Olá pessoal, sou o Alisson, professor de filosofia aqui do Personal Educa, e hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula de filosofia, que fala então da introdução da filosofia. Então, nesse primeiro momento, nós vamos definir a palavra filosofia para entender o significado do que essa disciplina investiga. Então vamos lá. Então nós temos a palavra filo mais sofia, tá? Que significa, do grego, amizade. E sabedoria. Tenho certeza que agora vocês sabem por que aquele livro se chama O Mundo de Sofia, né? Então, o mundo da sabedoria. Então, o filósofo é aquele sujeito que tem uma grande afeição pelo saber. E no mundo grego é que surgem, então, esses primeiros homens que versarão sobre a investigação da vida e a relação do homem com o meio em que ele está inserido. Só que é o seguinte... eu vejo os alunos sempre me perguntam a respeito de qual o melhor método para entender filosofia, quem acham a filosofia complexa. Então, é por isso que eu sempre oriento os alunos a estudarem, então, fazendo uma relação com a história. Então, a filosofia aqui, em minhas aulas, por vezes eu farei um paralelo com as aulas do professor Eduardo, na história, em que a gente resgata então o período. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa saber da nossa história, da nossa linha da história, para saber qual é o período em que está inserido o surgimento da filosofia. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um slide que eu vou apresentar para vocês, em que a gente traça a linha do tempo, tá ok? Então tá. É aí que nós temos o primeiro período, a antiguidade, que vai do século, antes do surgimento da escrita, que marca ali o período pré-histórico, e que vai todo esse período até a queda de Roma, que é no século V, e esse período então todo é a nossa antiguidade. E é na antiguidade então que surge a filosofia, por volta do século 7 e 8 a.C. Então, no mundo grego, é a referência que nós temos nesse momento, e surge ali então os primeiros homens que utilizarão a razão tentando dar respostas ao universo em que eles estão inseridos. Só que faz-se necessário uma pausa aqui nesse momento, porque antes de surgir a filosofia, existia um outro método de explicação que também é considerado parte do mundo grego, parte da cultura grega, que são os mitos. Então vamos lá, ó. A diferença entre mito e filosofia. Normalmente, este tópico aqui, ele abre uma prova de filosofia de primeira fase ou de segunda fase. Normalmente, quando você pega a prova, ela tem lá, das primeiras questões, a primeira ou a segunda questão, ela vai exatamente chamar isso aqui da passagem do mito para uma coisa que no grego se chama então logos. O logos, do grego, significa razão. É aí que nós precisamos então definir o que é mito e o que é filosofia para a gente entender como isso aqui ocorreu no mundo grego. Então o nosso universo, eu espero que tenha ficado claro, o nosso universo então é a Grécia Antiga por volta do século 7, 8 a.C., que é o surgimento da filosofia. É aí então que o que são os mitos? Os mitos, a gente escuta falar no cotidiano, no senso comum, mito é mentira, né? Tal. Os mitos não necessariamente, em se tratando de filosofia, são mentiras. Eles são, na verdade, uma narrativa, uma forma de explicação encontradas pelos gregos, então, naquele momento da história, antes do uso, digamos, livre da razão. Então, é nesse sentido que vocês podem entender o mito como uma narrativa. E quais são as características do mito? O mito é carregado, impregnado, então, de elementos e forças sobrenaturais. Ora, é fato que quando a gente fala, então, dos seres míticos da Grécia, a gente não consegue trazer eles para o mundo contemporâneo, porque não há uma correlação, não há uma preocupação nos mitos em ser, então, extremamente coerente com a realidade. Então, poxa, como que ocorre a chuva? Bom, a chuva seria então um fenômeno criado por Zeus ou coisas do gênero, ali dos nossos deuses da mitologia grega. Então, nesse sentido, eu quero que vocês, aí na sua anotação, defina da seguinte maneira. O mito é uma narrativa repleta de elementos sobrenaturais.
carregados de elementos, digamos também, fantasiosos. Ele não corresponde, não há uma coerência no mito, diferentemente da filosofia. Olha a palavrinha logos, razão. Então, a razão é uma preocupação da filosofia. A razão define a filosofia como um método de investigação da realidade, agora que vai se distanciar, então, dessas explicações e elementos sobrenaturais. A preocupação agora aqui na filosofia é a coerência com a realidade. É uma explicação, então, ligada à própria racionalidade humana. Então agora nós vamos entender como que se dá essa passagem do mito para a filosofia. O que eles chamarão, então, quando você pega a grade da prova lá, eles chamarão, então, de passagem do mito para o logos. Então vamos lá. Como ocorreu, então, a passagem do mito para a filosofia? É de comum acordo entre os historiadores da filosofia entenderem que essa passagem ela ocorre motivada por alguns fatores históricos. Então vejamos, entre eles nós podemos destacar então as pequenas navegações marítimas ali comerciais promovidas pelos gregos, tá? Uma coisa que eles chamam de a humanização dos deuses. Isso é interessante reforçar aqui, observar, fazer uma pausa para a gente entender. Humanização dos deuses. Quando vocês estudam lá na história, a Grécia é uma exceção, a Pérsia, o Egito, vocês observam que os deuses, então, daqueles povos, eles não eram totalmente humanizados. Ou seja, você pega, por exemplo, os deuses no Egito, nós temos lá aquilo que eles chamam de antropomorfismo, antropozoomorfismo, ou seja, metade humano, cabeça animal. Então, os historiadores da filosofia entendem que os gregos humanizaram os seus deuses. Vocês percebem então que quando vocês veem Zeus, quando vocês veem Poseidon, quando vocês veem Atena, elas são exclusivamente seres humanos, com forças e poderes sobrenaturais. Essa humanização, entende-se então que o homem ousou aplicar sua razão ao transformar os deuses exclusivamente humanos. Tá? Então vejamos. O uso da moeda com aquelas navegações que eu disse anteriormente também entra na nossa relação aí. Então temos as navegações marítimas, o uso da moeda, a humanização dos deuses. E aí essa passagem para a filosofia, ela ocorre de um modo gradativo. É preciso entender que em filosofia nada é como um ligar e desligar da luz. Então isso acontece de modo gradativo, aos poucos. Nós veremos, por exemplo, quando eu falo que surge a filosofia, não significa dizer que o mito deixa de existir automaticamente. Isso não existe. Até porque nós veremos o Platão nas próximas aulas e lá nós falaremos do tal de mito da caverna de um dos maiores filósofos racionalistas da antiguidade. Então, essa passagem ela é gradual, tá? Então, nesse sentido, acredita-se e entende-se que a filosofia ela surge na medida em que os mitos não mais satisfazem, então, as inquietações humanas. Quando o homem não se dá mais satisfeito pelas explicações mitológicas, ele busca entender a partir da sua própria racionalidade. Então é aí o pontapé inicial para aquilo que nós estudaremos no nosso curso aí chamado filosofia. Deixamos agora de nos preocupar com os mitos e buscamos interpretar o mundo natural a partir da nossa racionalidade. Então agora nós falaremos de filosofia, beleza?